Senhora. Glória a Deus. Maravilha. Boa noite, amados. Graças e paz a todos. Vamos à palavra do Senhor. Ó, pastora Marta, a senhora é corajosa, hein? A senhora é corajosa mesmo, porque a igreja Mila tem 12 anos e há 12 anos ministrando um ofertório. Tem que ter coragem, irmão. Pergunte por quê. Porque você tinha que criar vergonha na cara, irmão. Está escrito, querido. Eu não vou entrar nem no contexto do Novo Testamento. Vou deixar você viver aí no Antigo, entendendo que o dízimo lá é da antiga aliança. Porque se eu levar você para o Novo Testamento, você vai entender que no Novo Testamento fala 3 vezes sobre dízimo e oferta. 3 vezes só. Aliás, fala mais sobre oferta do que dízimo. Dízimo você vai ver a expressão ali 3 vezes. Por quê? No Novo Testamento não é 10, irmão. No Novo Testamento é tudo. A lei e a graça. Vamos conversar sobre isso rapidinho. O dízimo, ele não está na lei. O dízimo está sobre Abraão, que encontrou Melquisedeque, vindo de uma guerra. Melquisedeque servia ao Deus Altíssimo e Abraão servia ao Deus Poderoso. Então eles se encontram e ele vê que aquele homem servia o mesmo Deus, o sumo sacerdote Melquisedeque, rei de Salém, um rei de paz. Ele olha para aquele homem e diz assim: eu não tenho um sacerdote sobre a minha vida, mas agora tu serás o sacerdote sobre a minha vida, então eu vou dizimar de tudo que eu ganhei. Então ele pega a 10ª parte e entrega tudo. Mas quando chega na época da lei, o Senhor ama isso e implanta para o seu povo. Tira 10% do que o povo ganha. Irmão, você vai se assustar com isso. Vou te falar, quem quer ficar assustado aí? Ninguém, né? Porque você já está, né? Te entendo. Foi difícil mesmo até para mim engolir tudo isso, porque para mim é uma vergonha, irmão. A pastora chega aqui e fala: irmão, pelo amor de Deus, a obra está perecendo. A gente precisa criar vergonha na cara, mano. A gente está na igreja aqui sentado, tomando água, a luz acesa e está tipo assim: ai, eu estou aqui porque é da hora, mas eu não participo da obra. Então some, mano, por favor. Você não participa da obra, não investe, não dizima, não oferta. Sai daqui, você está atrapalhando, por favor, mano. Porque a igreja às vezes vai fechar por culpa sua mesmo, seu preguiçoso. Então, presta atenção. Quando chega no Novo Testamento, o dízimo não é implantado. Por quê? Olha o Antigo Testamento. O povo sai do Egito escravo, sim ou não? Mas sai escravo rico, explica isso aí. Eles vivem 430 anos, se a cronologia está certa de tempo, 430 anos, escravos, irmãos. E escravo tem o quê? Nada. Mas quando o Senhor, através do seu servo Moisés, o legislador, o libertador de Israel, quando ele vai sair, Deus fala para o seu povo: vão lá nos egípcios, porque eu já toquei no coração deles para eles entregarem para vocês o que vocês quiserem. Eles chegam lá e falam: quero prata, eles dão prata. Quero ouro, dou ouro. Eu quero vestes, dá veste. Eu quero linho fino, eles entregavam, sim ou não? Então o povo que é escravo fica rico da noite para o dia. Só que quando chega no deserto, o Senhor fala: então, é para usar para mim. Constrói um tabernáculo. E agora? Pergunte por quê? Porque onde eles iam gastar o dinheiro do Egito? No deserto. Se no deserto não tinha como pagar o maná, porque caía do céu, não pegou. Não precisava pagar a carne, porque a carne caía do céu. E água nem comprava, porque tinha uma rocha que acompanhava deles desde os dias que eles saíram. Então a água está lá. E o que eles faziam então com o ouro, com a prata? Quem não dizimava construía um bezerro de ouro. Não pode falar isso, é outra coisa. Aí quem não dizimava, pastor Marcos, olhava e falava assim: eu não vou dizimar, por quê? Porque eu tenho um ídolo. Aí eles tiravam, jogavam no fogo, cresceu o ídolo, sim ou não? Mas depois a terra foi e engoliu todo mundo e aconteceu aquela coisa toda. Aí o Senhor, eu imagino que o Eterno olhou do céu e disse assim: e aí, vai ofertar e dizimar ou não? Sabe por quê? O salmista concluiu, através de 2 Crônicas: Senhor, nada veio de nós, tudo vem de ti, e porque é teu nós te devolvemos. De verdade, irmão, Deus é bom demais, querido. Vamos viver a graça? Quem quer viver a graça? Então, o seu salário do mês que vem tem que ser entregue tudo aqui. Mas não dá, né? Você já comprometeu os 100%. Então a culpa é de quem? E agora, hein? Então, parabéns pela sua coragem. Continua, porque eu não falo mais. Eu falei: pai,
Falei, pastor Tiel, eu não ministro mais do ofertório, não. Eu falei, para, gente. Você tem que, como eu digo, desculpa a palavra chula, pastor Wanders, mas a questão é a seguinte, a gente precisa criar vergonha na cara e abrir a Bíblia que está lá e começar a ler, reler, fazer exegese do texto, a hermenêutica do texto para aplicar na sua vida, para não ficar, eu não dizimo porque está na antiga aliança, tá vendo? Quando o irmão que está ao seu lado fala, seu bobo, isso, vamos ler a palavra do Senhor. Lu, vem cá, filho, vem cá, só para quebrar o gelo. Ele tem um testemunho para contar, irmão. Aplauda o Senhor pela vida dele. A paz do Senhor, igreja. É uma coisa bem rápida. Para muitos pode ser simples, mas para mim foi algo que eu precisava. Algumas semanas atrás eu tenho me pegado por um abatimento muito grande. Aí eu fui pesquisar o que era depressão. E eu, pela infinita misericórdia do Senhor, eu pude entender que eu estava começando a ficar com depressão. Os irmãos sabem de todo o acontecido que teve na minha família. E começa a vir uns pensamentos que não é de Deus. A gente começa a dar espaço e o inimigo está ao nosso redor. E ele viu uma brecha que eu dei. E nessa brecha que eu dei, eu conversei com a pastora Marta algumas semanas atrás. E beleza, tinha passado da cabeça, mas só que esse lance da depressão, ele é um negócio que vai e volta. O seu humor, uma hora tá... Muitos me conhecem aqui, veio feliz pra caramba, dando risada e tudo mais, mas teve uma semana atrás que eu fiquei abatido literalmente, que eu não estava conseguindo trabalhar direito. Aí os pensamentos já vêm tomando conta, você começa a olhar algumas coisas que o inimigo fez eu olhar coisas que dava para mim tirar a minha vida no serviço. E eu comecei a pensar, a olhar nisso, eu falei, será que vai dar certo? Eu vou esperar tal horário para mim poder fazer isso. E nisso, no escritório lá onde eu trabalho, eu comecei a escrever uma cartinha de despedida para minha esposa, para minha família. E nisso, Deus usou um menino um brother meu, para mandar uma mensagem para mim, perguntar como é que eu estava. Aí eu falei, mano, tô bem, mas hoje eu tô... A tristeza pegou muito. E isso foi passando, a gente se reuniu, conversou, ele teve uma perca também da mesma que a gente teve, e foi um momento de descontrair, dar risada, conversar, falar um pouco sobre a palavra, o que Deus tem. E só para um parênteses, hoje aqui na Mila eu sei o que é se assentar na mesa, ter a comunhão. Porque antigamente comunhão era você estar ali, conversa que não agregava em nada. E hoje eu sei o que é se assentar na mesa e fazer uma comunhão. Aí a gente conversou, ele falou o episódio dele. Aí a gente conversou, oramos, demos risadas. E beleza, foi. Mas de volta veio o inimigo com a sua seta e tentou me atingir. Aí Deus como a Tamires fala, Deus é embaçado, porque a minha esposa, eu queria chamar ela aqui, Natália, por favor. A minha esposa tem sido a coluna, a rocha, que eu estava tentando ser para ela, mas eu não estava conseguindo. E hoje Deus invadiu a nossa casa literalmente. Eu estava dormindo, a Natália acordou de madrugada e ela se sentiu incomodada. E ela foi orar. E um louvor que nós escutávamos, muitos, que era da Lupídio, que amor é esse? Então é um amor de Deus que não tem interesse em nada em troca. Como a pastora falou aqui, a gente está dando aqui a gratidão, agradecendo,
porque se fosse dar para Deus o que realmente a nossa vida, a vida do seu familiar não ia chegar aos pés. Mas é isso, aí ela me chamou hoje cedo na cama, me falou: amor, tudo bem? Eu falei: tudo bem, vem aqui, vamos conversar um pouquinho e orar. E nisso a gente conversou, e irmão, sinceramente, eu não estava com força nem para orar, nem para falar nada. E ela foi orando no quarto, e depois que ela terminou a oração, eu falei: agora deixa eu conversar um pouco com Deus. E eu fui nas minhas palavras, e nisso tocando o louvor, e aí a gente foi conversando, e a minha palavra foi: Senhor, eu te peço que nesse momento o Senhor invada a nossa casa. E, mano, foi um negócio que surreal, porque a Natália começou a chorar desesperadamente e falou: Ele está aqui, Ele está aqui. E eu chorei, eu senti um alívio. E essa semana, eu conversando com o Tchê também, eu falei para ele o que tinha acontecido. E a gente deitava na cama, cansado de um dia de trabalho, e acordava mais cansado ainda. E quando a gente olhava para a cama, todo dolorido, olhava para a cama estava funda. Aí a gente, estamos voltando ao costume de orar na madrugada. Aí a gente entregou nossos anseios nas mãos do Senhor. Falou: Deus, meu Pai, a gente quer descansar, entregar o nosso fardo nas suas mãos. Mano, e foi um negócio que eu acordei sem dor, fora as dores que já tem da coluna velha pôde, né? Mas eu acordei sem dor nenhuma, a Natália também sem dor nenhuma, e a cama, eu saí bem mais cedo que ela. Ela falou que olhou na cama, a cama não estava deformada, estava plana, retinha. E a gente crê que Deus trouxe verdadeiramente o bálsamo que a gente precisava. Fez 4 meses que a gente perdeu o nosso anjo. Perdeu não. O Senhor levou o nosso anjinho, o milagre. Porque a gente teve uma consulta agora essa semana que passou, e os médicos ainda não entenderam o como o Akin chegou até onde chegou. Porque para os médicos não era para ele ter chegado. A barriga da Natália, muitos viram que estava grande. E era só o Akin ali dentro da barriga. O guerreiro, literalmente. Deixa ela falar um pouquinho aqui. Meu Deus. Paz, irmãos, tudo bem? Só para complementar rapidinho aqui, né? Eu tive uma gestação que não tinha líquido na minha barriga, né? Como muitos sabem aqui, o nosso bebê ele foi diagnosticado com agenesia renal bilateral. E o bebê ele não possuía os 2 rins. E os médicos falavam que ele não conseguiria chegar até o fim, que era para a gente fazer interrupção. Mas não era isso que o Senhor queria, né? Ele nos deu aqui por um propósito. E nós seguimos até onde o Senhor achou que deveria, até onde o Senhor quis. E ele nasceu de 38 semanas, maior do que os médicos imaginavam, porque foi um bebê que ele desenvolveu sem líquido nenhum. Foi o Senhor que desenvolveu o nosso bebê dentro de mim. E eles falavam também que quando fizesse o parto, provavelmente só alguns segundos ele ficaria vivo. Nós não escutaríamos o choro dele também, porque por falta do líquido não desenvolveria os pulmões, né? Mas o Senhor nos falou aqui nessa igreja e usou, né, os vasos que aqui tem, pessoas de Deus, né, homens e mulheres de Deus. E Deus usou o Vini para falar com a gente que nós escutaríamos sim o choro do nosso filho e que nós íamos segurar ele no nosso colo. E isso sim aconteceu, né? E ao contrário do que os médicos falaram, ele nasceu chorando muito, né? Um bebezinho com hipoplasia pulmonar, um pulmão pequeno, sem fôlego. Ele nasceu chorando muito, grande, forte. E os médicos lá falaram para nós que ele era muito forte, né?
e que ele não ficaria muitas horas. Ele ficou, ele nasceu 2h40 da tarde, o Senhor só levou ele no outro dia, às 9, quase 10 horas da noite, né? E nós falamos para o médico e ele disse que isso não é comum, que não é comum, com todos esses probleminhas que ele tinha, ele durar, ele conseguir sobreviver tanto tempo. Mas nós sabemos que o fôlego é do Senhor, né? Foi Ele que deu e foi Ele que tirou. Amém. E é isso, irmãos. Só para complementar, a gente fez um devocional hoje cedo. Eu só quero ler aqui bem rapidinho, porque a hora já está daquele jeito. Está em Efésios 6,16. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual poderia apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aí veio uma explicação bem breve. O inimigo de nossas almas trabalha ativamente para nos dissuadir. Dissuadir é tentar mudar o nosso foco, tirar o nosso rumo da nossa salvação, do nosso propósito e nossa promessa. A verdade é que a fé abriu as portas para os dons e a fé protege nosso coração de duvidar de quem são os nossos, que nossos têm a fé. E é isso, irmãos. Hoje eu posso falar que pela minha esposa, pela oração da igreja, dos amigos, das pessoas que Deus colocou em nossas vidas aqui nessa igreja, que eu fui curado da depressão. Pela glória de Deus, eu não quero isso, em nome de Jesus, não passar por esse momento de depressão de novo. E assim eu quero agradecer essa oportunidade ao pastor Tiel e à pastora Marta, que se vocês não gostam dele, se alguém aqui não gosta dele, vocês deixa pra lá, sabe de nada, inocente, porque o pastor Tiel e a pastora Marta, é um amor imenso que eu tenho por eles. Eu tenho um carinho enorme pro pastor Tiel e a pastora Marta. O pastor Tiel foi lá em casa, passou um bom tempo lá. A pastora Marta está devendo, mas beleza. E eu quero agradecer a todos. Deus abençoe a vida de cada um mesmo. E continue orando um pelos outros. E orem pelo aquele que tem depressão, porque eu sabia de ouvir falar. Eu vivenciei. Então não é fácil. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deus abençoe o Luquinhas e a Nath. Quem não gosta da pastora Marta e do pastor Tiel, bom sujeito não é. Olha lá, você é, né? Cadê a pagodeira? Você vigia, viu? Cuidado. Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Em poucos minutos que eu tenho, pretendo falar em 25 minutos a introdução. Apocalipse capítulo de número 2, a terceira carta, que se encontra no verso de número 12. Já passamos por dois finais de semana atrás. E agora estamos na nossa terceira carta, que é a carta à igreja de Pérgamo. Vamos ler? São poucos versos. Eu vou fazer a leitura aqui, isso, no telão ali. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, diga Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim, tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te,
pois quando não em breve, virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Curva sua fronte aí, por favor. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de ler a tua palavra, Senhor, e continuar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Nós te glorificamos e te pedimos mais uma vez que o espírito de conhecimento, de sabedoria e conhecimento repouse sobre nós. E que o teu Espírito governe esta mensagem, Senhor. Que o teu Espírito fale com a sua igreja. E por favor, Senhor, te peço mais uma vez, não me deixe atrapalhar, Senhor, o que o Espírito quer falar na condução deste culto, porque este culto é teu. No nome santo de Jesus, amém e amém. Aplaude ao Senhor aí, meu amado. Vou ser breve mesmo, porque é um culto de ceia, irmãos. E é muito conteúdo aqui e acaba ficando muito exaustivo mesmo, por causa que o culto precisa terminar cedo mesmo, que tem gente que mora longe. Ontem eu fui até Ibiúna ministrar a palavra do Senhor e é muito interessante, irmãos. Vocês viram que nós estamos sem banda aqui. Quem viu que está sem banda aqui? Banda completa e tal. Está só o pastor Tiel, a pastora Paula, a pastora Evânia e servindo ao Senhor. O que é isso? Isso foi o Espírito Santo que nos deu a direção de tirar todas as bandas. Pronto. O que ele quer? Não sei. Nós estamos esperando. De uma coisa eu sei, que ele já gritou no meu coração. Cadê o André? Está aí. Levanta aí, servo de Deus. No mês de março, a partir do mês de março, todo domingo de manhã nós faremos a consagração do Ministério de Louvor. Por que a gente vai fazer, André? A pastora Evânia está aí? Está na cantina? Nós colocaremos o povo para beber água. Quem faltar em um, já mostrou que não serve para estar ministrando louvor aqui. Então, vai ser através de jejum e oração. Beleza, pastor Tiel? Pastor do mês de março, até o final de março. Quando chegar abril, vamos perguntar ao Eterno se pode voltar a servir o altar. Se não, continuaremos no chacundum, só violão, pastora Marta, pastor Tiel e toda a igreja cantando ao Senhor. Tá bom? Músicos da casa do Senhor. Amém? Quem trabalha de domingo, que é músico, diga eu. Então eles virão. Amém? Para ver se quer o altar ou se quer Jesus. Tá bom? Aí ontem eu fui lá em Ibiúna ministrar a palavra, irmãos. Aí quando nós paramos o carro no sítio lá da igreja, lá quando a gente parou o carro, adivinha o que aconteceu? Acabou a força, irmão. Aí eu falei, não é possível, está me acompanhando, não é possível, sou eu, Senhor, o negócio é eu. Eu falei, poxa, não vai ter nenhuma banda, estou com saudade de uma bateria, do mistério. Aí não teve, aí o irmão olhou para mim e falou assim, você consegue pregar no garguelo aí? Eu falei, consigo? Não consigo, irmão. Nossa, eu falei, Jesus Cristo, então minha voz está um pouquinho cansada. Eu peço perdão aos irmãos se eu não gritar hoje, tá bom? Tá bom? Sei que alguém agradeceu a Deus por isso, mas tudo bem. Passamos pela igreja de Éfeso. Semana passada estivemos na igreja de Esmirna, sim ou não? A igreja amassada, a igreja pressionada. A igreja ao qual para nós é uma vergonha, sim ou não? Porque a igreja pressionada, a igreja atribulada, mas não negou o Senhor, permaneceu fiel, intacta às palavras do Eterno. Concluímos segundo a obra eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ao qual ele fala sobre um homem chamado Policarpo. E dentro da obra de Eusébio ele fala que Policarpo lê a carta diante do povo, mas já apontando para o seu martírio. Então isso quer dizer que o quê? Que a igreja viu ele lendo aquilo e a igreja viu também ele indo embora preso para passar pelo esse martírio. Esse líder da igreja de Esmirna, que era o nosso irmão amado Policarpo. Então essa igreja para nós é um exemplo, sim ou não, irmãos? Por quê? Nós estamos confortáveis aqui, sentados na cadeira, e não temos ninguém lá fora, nenhum soldado querendo nos tomar. Vai acontecer logo mais? Vai, em breve isso acontecerá. Os cultos serão parados porque a Bíblia diz que acontecerá a perseguição. Já tem acontecido em alguns povos? Tem, ainda no Brasil, não chegou, mas cutuca seu irmão e fala, se aveste.
Porque vai chegar. Isso. Aí a Bíblia conclui com o texto que a pastora Marta leu, de Abacuque, leu o texto de Hebreus, a pastora Marta concluiu dizendo que o meu justo viverá pela... Isso, e a fé eu te ensinei que não é essa fé de Senhor, estou com fome, manda dinheiro. Não vai ser essa fé aí de mover montanhas. Será a fé do pistos, que é a fé da fidelidade. Então, o meu justo viverá pela fidelidade, irmão. Ele viverá pela fidelidade. Como? Não vai ter o que comer, mas do meu Senhor eu não largo. Então a questão aqui do meu justo viverá pela fé, não é essa fé aí legalista, liberalista, que essa teologia tem implantado do que, irmão, pela fé você vai mover montanhas. Irmão, eu não consegui, mas pela fé alguém tentou me afastar do meu Senhor, mas eu permaneci fiel diante dele. Então, segundo a Bíblia, a fé que o Eterno pede a você é a fé de acreditar que Ele existe e acreditar que a fidelidade é muito maior do que ter coisas. Por que eu digo isso para você? Você servir um Deus que te dá tudo não é um Deus. Você chegar a um Deus que te dá tudo não é um Deus, é um gênio da lâmpada mágica, ao qual você tem que fazer esfregar, fazer pedido, subir monte, descer monte. Então mostra obras. Então Deus não trabalha com isso. Deus é um ser excelente que o salmista no Salmo 23 vai gritar para mim e para você e dizer: o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Não está falando que você terá as coisas. As necessidades vai bater na porta. Não quero desconstruir o que a pastora Marta diz. Quem já passou necessidade, diga eu. Não é só eu, alguns. Quem já passou necessidade, diga eu. Então pronto. Então o Salmo 23, então será que é uma mentira? Porque o Senhor é o meu pastor, que tem falado aí, hein? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Peraí, como não? Se tem hora que você fala: Jesus, e agora? Como vai ser esse mês? Como vai ser isso? Como vai ser aquilo outro? Aí do nada acontece. Sabe o que é isso? É que você estava em necessidade, mas Ele não te faltou naquele momento de angústia. Olha o Lucas, estava em depressão. Olha a atitude que ele tomou: vou orar com a minha esposa. Orou com a esposa. Quem estava ali? O pastor. O pastor estava ao lado dele, consolando, animando, e o Lucas gritou no altar: a depressão não me pega mais. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta. Então a igreja de Esmirna está assim. Só que nós não sabemos se essa igreja continuou fiel, não sabemos. A cidade existe, mas a igreja já não existe mais. Nós não temos mais um templo lá na Turquia com uma igreja. Em Esmir, na Turquia, segundo o que eu disse para você, a janela 1040, 62 países, a Turquia é um lugar com muita perseguição. Isso é fato. É só você ver o que aconteceu agora com os terremotos ali. É triste, irmão, sim ou não? É triste, é muito triste, porque você vê crianças ali soterradas. Em 2011 eu joguei contra um rapaz chamado Christian Atsu. Ele estava no Porto, eu estava no Paço de Ferreira. O moleque era uma alegria nas pernas, pastor Marcos, tal, era terrível. Estava emprestado ao Porto, para o Rio Ave, e a notícia chegou ontem que esse menino perdeu a vida soterrado. Você fala: poxa, estava ao meu lado, estava ali, mas para você ver que a Turquia é um lugar muito difícil para entrar o evangelho, a boa notícia. Então, diante disso, caminhando, nós chegamos a essa terceira carta. A carta da igreja que está em Pérgamo. Essa cidade de Pérgamo, irmãos, ela é, no seu contexto, na sua geografia, é uma cidade com um passado muito glorioso. Por que eu digo isso? O seu centro cultural e o seu centro acadêmico, ou a educação de Pérgamo, era algo louvável. Por que eu digo isso? Dentro de Pérgamo existia uma biblioteca com mais de 200.000 pergaminhos. Olha isso. Tinha uma biblioteca muito grande, onde eles se gabavam da sua sabedoria. O seu período glorioso, o período onde Pérgamo se encontra, é um período ao qual as pessoas se achegavam lá para visitar essa biblioteca.
Ela só não é maior que a biblioteca de Alexandria, onde Alexandre o Grande, antes de Cristo, 330 anos antes de Cristo, ele levanta uma biblioteca muito grande. Mas Pérgamo, que o nome vem de pergaminho, escute isso. Pérgamo pega a situação, escute isso, de uma cidade educada, e antes, guarde isso, é bibliologia, existia os siperopapiros. Fala, siperopapiros. Não é em línguas, irmãos, é latim, é siperopapiros. Não deu, de novo, siperopapiros. Isso, eram os papiros. E o que seriam os papiros? Era uma folha de uma árvore, só que essa árvore era tirada da água. Eles tiravam essa folha, nessa folha eles deixavam secar, pegavam e começavam a escrever com a ponta de uma madeira nessa folha. E eles deixavam secando. Olha a dificuldade que era. Porém, Pérgamo fez diferente. Pérgamo começou a construir os pergaminhos. E o que seriam os pergaminhos? Pergaminhos é couro de boi. Couro de boi. Eles matavam o boi, pegavam, estendia para secar. Após secar, aí sim, eles começavam a escrever os seus textos. Então, Pérgamo é muito famoso por causa disso, por desenvolver o pergaminho que os judeus também usavam. Então, diante disso, o Egito, que tinha inventado o siperopapiros, esta folha, o Egito se enfurece contra Pérgamo, porque agora o Pérgamo não precisa mais do Egito. Agora o Pérgamo pode seguir sozinho com os seus pergaminhos. Então, eles se gloriavam com a sua cultura, com a sua sabedoria dentro da cultura grega. Só que também não é só isso. Eu nem cheguei na igreja, hein? Vou contextualizar para que você entenda. Não era só isso. Eles também tinham o maior templo da Ásia Menor, que era o templo a Zeus. Pérgamo, a cidade, ela foi construída em um monte muito alto, 300 metros acima do solo comum. Eles constroem a cidade, então a cidade é fortificada naturalmente. Só que eles constroem um templo dedicado a Zeus. Só o altar de Zeus, irmãos, escute isso, tinha 36,5 por 34 metros. Quando eles se postavam para adorar a Zeus, era uma imagem muito grande. Então a cidade está envolvida na idolatria, está envolvida no paganismo. Mas não só isso, dentro de Pérgamo tinha o templo a Zeus, mais 200 templos, dividido em Esculápio, em Zeus e também a Tito. Presta atenção nisso. Pérgamo é uma cidade idólatra. E este Esculápio, olha isso, esse Asclépio é chamado de o Deus Salvador. E ele tem o símbolo de uma serpente. Olha isso. As pessoas visitavam Pérgamo para, escute isso, para deitar no templo a Esculápio, Asclépio, e quando eles deitavam, a noite caía. E quando a noite caía, os sacerdotes entravam dentro do templo e soltavam as cobras para passar por cima das pessoas. Então ele era o Deus Salvador, porque ele era o Deus da cura. Muita gente foi curada no templo Asclépio, a Esculápio, por causa dessa serpente. Preste atenção nisso. Quem já viu o símbolo da medicina aí? É o quê? Uma haste e uma cobra envolta. Em homenagem a quem? A Esculápio, a Asclépio e a Pérgamo, porque ali está o centro da medicina. Eles estudavam tanto, que no contexto, eles mantêm 200 santuários a outros deuses, mas o mais frequentado era o Deus que precisava de uma cura. Só que, aí está todo o contexto.
do que era Pérgamo. Mas quando você vai para a etimologia da palavra Pérgamo, você se assusta. Pergunte por quê? Porque a originalidade da palavra é Pérgamo, tradução, casado. Casado. Sabe onde Deus tem uma igreja? Num contexto pagão, mas o nome da igreja é: vocês são casados comigo. Vamos lá. Vocês não estão casados com César. Vocês não estão casados com Esculápio. Vocês não estão casados com Zeus. Vocês estão casados com aquele que tem a espada de 2 gumes na sua boca. Irmão, pelo amor de Deus. Casado. E quando a igreja lembra que está dentro de um nome Pérgamo, que é casado, a igreja precisa de me lembrar de uma coisa. Pergunte o quê? Ela tem que ter um compromisso, ela tem que ter uma fidelidade e ela tem que ter uma aliança com o seu dono. O nome da cidade leva o nome da igreja. Lê o texto. Há um anjo da igreja que está na minha igreja que casou comigo. Por que eu digo isso? Casado por quê? Jesus Cristo, vou ter que falar, irmão. Você lembra o Gênesis capítulo de número 1? Abre lá, Gênesis 1, 27. Corre lá. Não vai dar tempo não, Senhor. Gênesis 1, 27. Vamos lá para o texto. 1, 2, 3. Termina aqui no 3, aqui, ó. Aqui e aqui embaixo. 1, 2, 3. 2:7. 2:7 de Gênesis. Isso. No 3. 1, 2, 3. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Tem alguma coisa diferente aí, sim ou não? Sim ou não? O 1:27 diz: e Deus criou. O 2:7 diz: e Deus formou. Diga bara. Diga bara. Diga yatsar. Diga bara. Diga yatsar. O criou é bara, é criar do nada, sem plano nenhum. É eu lhe olhar e dizer assim: eu crio, mas não fora, dentro. Porque o texto de Gênesis 1, 27 diz: e criou o homem e a... No 2:7 diz: e formou o... Cadê a mulher? Pergunte por quê. Cutuca o irmão e fala assim: primeiro Deus cria, e depois Deus forma. Agora eu vou profetizar, posso? Levanta a mão. Por isso que Deus coloca o desejo primeiro dentro do seu coração, para depois... Deus cria o homem e a mulher onde? Não é fora, é dentro. Façamos o que, Joabe? O Deus triuno. Façamos onde? Aqui dentro. Sabe por quê? Porque o Messias está dentro do Pai, no seio. E o Espírito, dentro também. Ele não está falando com anjos, está falando com os 3. Façamos, quem? O homem, a nossa imagem. Criou o homem, criou. Deus, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Bara, do nada, criou. Onde? Dentro. Isso, dentro, fora. Não, ainda não. Porque o 2:7 vai dizer Yatsar. E sabe o que é Yatsar? Não vou falar. Yatsar é ato de espremer algo dentro de uma forma. Não pegou, irmão. Ato de espremer uma coisa dentro de uma forma. O que Deus faz? Pega a forma, chamada barro, mas pega o que está dentro dele e soca. A forma, Yatsar, formou o homem.
do pó da terra. E o homem se tornou uma alma. Cadê a mulher? Vou mostrar agora. Gênesis capítulo número 2. Onde você está aí? Vou lá com você. Não vai dar tempo. O Pérgamo vai ficar para outro dia, não vai dar. 8h30, pastor. Gênesis capítulo de número 2. Verso de número 28. Irmão, se não der glória, está ruim mesmo. Gênesis 2. Peraí, desculpa. Bíblia pequena. 20, perdão. Isso. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e as aves dos céus e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava. Olha, irmão. Não se achava auxiliadora. Próximo. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Sobre Adão. E este adormeceu. Sabe como se chama isso? Anestesia hacker. Porque agora ele vai fazer uma cirurgia. Não pegou, irmão. E tomou uma do quê? Vem, auxiliar, vem. Fez, ele está deitado, tá? Por causa do altar não dá para ver. Deitou. E fez o seguinte, ó. A mulher já não está mais aqui dentro. A mulher está aqui. Não pegou, irmão. Grita, grita. Presta atenção. A mulher, ele não precisou formar. A mulher já está formada. Está aqui, ó. Aí sabe o que ele faz? Faz o homem anestesia. Aí ele tira da costela, porque a mulher já existe. Aí ele pega aí o homem acorda da anestesia. Aí ele olha e diz: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. É Deus gritando para ele. Você percebeu que a mulher não veio do pó? A mulher é melhor que você? Não, calma. Eu não estou na conferência de mulheres, calma. Você percebeu que o homem vem do pó? A mulher não, o homem vem de baixo, mas a mulher já vem de cima, irmão. Eu vou pregar um dia na conferência de mulheres. Só que ele tira, sim ou não? Aí sabe o que acontece agora? Agreste. Agora tem o seu esposo e a sua esposa. Estamos andando pelo jardim, sim ou não? Sim ou não? Irmão, eu não sei se eu vou ler isso com você. Leio ou não leio? Leio ou não leio? Vai lá, Jesus, para a cruz. Abra aí João capítulo de número 19. Verso de número 33. Eu estou dizendo que Pérgamo é esposa. É casado. Deus comprou a igreja, sim ou não? Deus comprou a igreja, sim ou não? Só que olha esse texto. Mas vinda Jesus, e vendo já, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados furou o lado com uma lança, e saiu sangue e... Então, peraí, quem é a mulher de Adão? Quem é a mulher de Adão? Cristo precisa da sua esposa, e para ter a sua esposa precisa ser furado do lado. Precisa tirar de dentro dele. Porque Efésios capítulo de número 1 vai dizer que ele elegeu a igreja antes da fundação do mundo. Opa! Então a igreja já existia dentro de quem? Então presta atenção. Jesus só foi furado depois que ele... E depois que ele dormiu, a eternidade gritou. Chegou a inauguração da igreja. Fura do lado. Você não pegou? Tá bom, eu te explico. Calma, eu te explico. Sabe o que saiu de dentro dele? A água aí? Sabe o que é isso? Purificação e expiação. Ele está dizendo para a igreja, agora o sangue da expiação é para a igreja. E a água para purificar o homem de todo o pecado e sair agora. Ah, irmão, levanta, Muca, levanta. Quando o homem, Jesus, é furado do lado,
É o segundo Adão que Paulo disse. Pelo amor de Deus. Quando é furado, sai água e sangue. Sangue e água. Para dizer para o homem, agora essa água vai te limpar. E o sangue te perdoará de todo pecado. É Jesus olhando para todos dizendo assim, a igreja agora é minha. Não pegou, irmão. A igreja agora é minha. Sabe o que Jesus está dizendo? Casamos. Sabe por quê? Fica aí, você vai pregar comigo. Porque segundo o contexto judaico, presta atenção, casar não precisava chegar e meter aliança e pronto. Não, era só olhar e dizer assim, é minha, está casado. É sério. Era o dote. Era o dote. E o que era o dote? Era algo muito precioso. Sabe o que Jesus fez para comprar a igreja? Disse, vou te dar o Espírito Santo. É o penhor, irmão. É a coisa mais preciosa. Entregou para a igreja, sim ou não? Só que ele olhou para a igreja e disse, estou indo preparar o lugar, espera aí. Porque era o que acontecia no contexto judaico. O homem escolhia a mulher para casar, escolhia, mas já estava casado segundo a ordem. Ele tinha que dar um dote, algo de muito valor. Jesus entregou o Espírito Santo. Só que ele vai preparar lugar. Pergunte por quê? Porque não tinha. Lembra que Adão não saiu de Deus? Acabou. Deus não conversava mais com ele. Só que Deus vai, o Cristo, prepara o lugar e diz, agora calma, porque a gente entra em Mateus capítulo de número 25. Aí vem o noivo. Por quê? Porque agora ele já deu o dote, já preparou o lugar, e agora, bora para as bodas. Então a igreja já está casada. A igreja agora só vai ir para a festa, irmão. Não vai entrar de véu e grinalda. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Não, Jesus já pagou o dote, já preparou o lugar, e agora? Agora é festa. É festa, irmão. Bate no peito e diz assim, eu sou a igreja. Fala, eu sou a igreja. Fala, eu faço parte da igreja. Por isso eu estou casado com Cristo. Obrigado, Muca. Então a igreja tem um compromisso de aliança e fidelidade com o noivo. Com o noivo. Então é por isso, diante disso, que Cristo precisa dizer para a igreja que está casada com ele, eu tenho a espada. Volta lá. Não. Apocalipse 2. Eu vou fazer um propósito de oração lá, vou colocar a mão naquele computador e vou falar, sai em nome de Jesus. Irmão, só adendo aqui rapidinho. O nosso computador, infelizmente trava muito. Então demora muito para trocar os negócios lá. Aí a gente olha para os meninos, eu olho e falo assim, Senhor, tem misericórdia, tadinhos. Véio. Deixa Deus tocar no seu coração e nos dá um Mac, irmão. MacBook. Fala com o Diego, Senhor. Ele tem, está para ele, está falando com ele. Aí trava, irmão. Então é muito complicado. Irmãos, vocês são uma bênção, tá bom? Mas sempre que travar, a gente vai xingar vocês. É da gente, né? A gente gosta disso, é bom. Então o anjo da igreja que está em Pérgamo, isto diz aquele que tem a espada, aguda de 2 fios ou de 2 gumes. O que Deus, Cristo, está falando? A justiça da igreja sou eu, o que sai da minha boca. Mas o texto continua, senão não vai dar tempo. 13. Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Diga bem forte assim, por favor, diga bem forte, bem forte, bem forte. Diga, o sistema é terrível. Aqui é o sistema de Satanás. Não é literal, não tem um trono onde Satanás está sentado à direita, à esquerda. Então, são pessoas movidas e direcionadas por Satanás em Pérgamo. Satanás não está lá não, irmão, reinando, tal, não. É o sistema. E esse sistema religioso. Satanás está ali. Só que Cristo diz para essa igreja, vocês retêm o meu nome e não negaste a fidelidade. Vocês permanecem fiéis. Ainda nos dias de Antipas. Pronto. Minha testemunha fiel, o qual foi morto entre onde Satanás habita. Preste atenção nisso. O trono, o sistema, pessoas dominadas por ele, governando. Só que Antipas, boa. Lembra que Policarpo lê a carta
e depois morre? Antipas não. A carta nem tinha sido ainda lida e ele já estava morto. E a igreja permanecia fiel, irmão. Fiel. O anjo da igreja está ali, em Pérgamo, próximo texto. Mas, algumas poucas coisas tenho contra ti. Não dá, gente. Infelizmente não vai dar. Irmãos, são 20:9. E agora? Amanhã é feriado? Quem trabalha amanhã, fala eu. Quem aguenta mais 5 minutos aí, levanta a mão. 5, 10, 15, 20. Aí o jovem está fazendo assim, ó. Presta atenção. O problema dessa igreja não é enfrentar a morte. Tá claro? Porque Antipas já tinha sido morto, mas a igreja permanecia fiel. Vou falar de novo. O problema dessa igreja não é a morte. Essa igreja é fiel. Cutuca o irmão e diga, fala. Vou te falar o problema dessa igreja. Tolerância. Agora eu vou começar a pregar, Lelê. Vou tirar o blazer. E vigia que esse é aquele. Almeidinha. Ganhei, eu sou clavado seja Deus. O problema dessa igreja não é fé. O problema dessa igreja não é a morte. O problema dessa igreja é tolerância. Tolerar pessoas entrar no meio deles e fazer o que quiser. Por que eu digo isso? Porque Deus tem plano A, sim ou não? Deus não tem plano B nem plano C, Deus tem plano A. Só que Satanás tem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N. Ele vai até o final. Meu Deus do céu, por que eu te digo isso? Porque ele matou Antipas. E a igreja? Ele perseguia a igreja? Aí ele diz, agora eu não vou matar não, vou entrar com fofoca. Eu não vou matar, eu vou entrar com outra doutrina. Por quê? Eles estão prontos para morrer pelo Senhor deles. Mas se eu entrar falando um pouquinho outras coisas que eles querem, já muda todo o contexto de onde eles estão. Por que eu estou dizendo isso? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens os que seguem, está na igreja, a doutrina de Balaão. Pergunte como? Quer uma profecia? 100. Quer uma profecia? 350. Irmão, você não se assusta não que agora nós temos o profeta do Pix? Cadê a câmera? Está filmando? Nós temos o profeta do Pix agora, irmão. Eu tive que entrar, porque a gente é curioso, né? Mais curioso do que acadêmico. A gente olha e diz assim, eu quero ver o que esse cara tem para falar. Aí eu escrevi. Irmão, estou precisando de uma mensagem. Ele, para você, varão, R$29,90. Aí eu, glória a Deus. Vou fazer, Senhor. Vou fazer o que eu estou precisando. Preciso de uma palavra profética. Irmãos, vocês têm noção que esses caras têm mais revelação do que o João do Apocalipse? Não, eu não consigo entender. Eu olho e falo assim, rapaz, de onde eles tiram tanta asneira assim, velho? Para não falar o português Jefferson, sabe? Escrachado. De onde ele tira tanta revelação que eu falo, Senhor, dá um pouquinho disso para mim, pai. Queria tanto, mas está milionário, irmão. Agora para você se assustar, na festa da igreja, eu vou falar para você ouvir, eu quero que você ouça. Você, olha para mim. Fecha 2 aqui, a 2. A gente só tem a 1, né? Tá bom, fecha 1 então, vai. Fecha 1. Fecha a única. Eu liguei para o cidadão e falei assim, Vaso, graça e paz, pastor Marcelo aqui da igreja Mila. Fala, querubim. Aí eu, querubim, velho. Aí eu, aleluia, babaio. Pronto. Quero te trazer aqui na nossa igreja, Vaso. Igreja abençoada, vamos fazer 12 anos. Quero trazer alguém, sabe, Marquinhos? Para não trazer mais o Pingo. Nossos irmãos, está sempre com a gente, já faz parte. Queria trazer alguém para que você conheça e tal. Eu vou. Que tamanho é a igreja? Falei, boa, gostei. Está preocupado? Vai trazer uma mensagem de 1h30 ou uma de 40 só.
Aí eu falei, ó, a igreja é média. Média 5 conto. Eu falei, quanto? 5 mil. E pastor, eu peço que o senhor entre em contato com a minha assessora e deposite 30% antes da gente ir. Eu falei, sério, querido? Ele falou, sério. Eu falei assim, então faz o seguinte, ó. Ah, que saudade quando eu jogava bola, irmão. Que a gente podia pecar com força. Agora precisa tomar cuidado, sabe? Eu queria, isso mesmo, que você pensou, isso aí. Eu olhei para ele e falei assim, ô meu amado, muito obrigado. Nós ainda não temos condições, mas em breve te ligarei lá do céu e sei lá no inferno. Tudo bem? Ô pastor, calma. Falei, mano, desculpa, isso daí tá fora. Desliguei, irmão, desliguei na cara. E tá com o Senhor, tá? Pedi perdão pro Senhor lá, tá? Então presta atenção. Olha o que a doutrina de Balaão está fazendo com a igreja que é a esposa. Vendendo. Por dinheiro. Comprando. Satanás está se infiltrando no meio da igreja e vendendo bênção, irmão. Vendendo bênção, ó. E a igreja diz, Irmina, afligida. E a igreja Mila quer dinheiro, irmão. A gente quer dinheiro, quer isso. Aí a igreja de Pérgamo está dentro disso, de uma doutrina de Balaão. Qual? Onde Balaque chega diante dele e diz, amaldiçoa essa igreja aí, amaldiçoa esse povo. Aí Balaão sai, cheio do poder de Deus, porque era profeta, era adivinhador, acertava. Aí ele vai diante do povo e quando ele vai amaldiçoar, o Eterno grita, como você vai amaldiçoar aquilo que eu já abençoei, rapaz? Ah, irmão, pelo amor de Deus, olha isso. Balaão trava e fala, Balaque, eu não consigo. Você não consegue? Você é frouxo. Mas eu tenho estratégia 2. O quê? Compra esse povo com dinheiro. Está escrito, irmão, Números 31. Ele pega a muca. Balaão olha para Balaque e diz, compre ele com mulheres. Traz as mulheres porque os israelitas não aguentam. Do 21 ao 31. As mulheres não aguentam. Eles não aguentam mulheres. E a doutrina de Balaão começa a ser infiltrada dentro de Pérgamo. E sabe qual é a doutrina? Dinheiro e imoralidade sexual, pornografia, prostituição, Marcos. E falsos apóstolos estão com essa doutrina de Cristo não está muito preocupado se você fez isso, fez aquilo. Vem, é tudo pela graça, tudo pela isso. Sabe o que é isso? Não é nem apostasia. Isso se chama ecumenismo, irmão. E sabe o que é ecumenismo? É você pegar todas as religiões que maltratam o Senhor e vão falar, vamos fazer um culto para o Deus eterno. Isso é ecumenismo, irmão. A vida do crente é uma vida somente voltada a um Deus, a um Senhor. A gente não quer uma nova doutrina. Já está escrito, eu não preciso da sua profecia, eu não preciso do seu dinheiro. A igreja tem um dono, a igreja tem um Senhor. Sabe o que é o ecumenismo? Vou falar. Sabe o que é o ecumenismo? Vem cá. Participando. É olhar e dizer, o líder do jovem está aí? O líder dos jovens está aí hoje? Sabe o que é, Biel, o ecumenismo? É olhar e dizer assim, o que a gente pode fazer de diferente para atrair os jovens? O que a gente pode fazer de diferente? Vamos colocar uma luz rosa? Ou vamos colocar um arco celeste? Para não falar íris, né? O que você acha? É tentando atrair o povo por coisas, mas esquece de atrair eles por Cristo. Se a palavra do Evangelho cruz não for suficiente, vou gritar, Posso falar, Muca? Diga, fala. Fala. Então fala para eles assim, é porque vocês estão dando calmante em vez de antibiótico. Ele chega no culto, Marcos. Ô, pastor, pequei. Dá a mão, filho. Abraça, acontece. Vai lá, vai. Aí volta a semana. Volta, não pediu pra você sair. De novo. Pastor, pequei. Calmante. Isso acontece. Você é jovem, rapaz. Você está dentro do mundo. Isso é fácil. Doutrina de Balaão. Sabe por quê, Muca? Porque bezetacil dói. É por isso que a igreja precisa ser avivada. Está todo mundo sonolento. Por isso que Paulo vai gritar à igreja de Éfeso.
Desperta tu que dormes. Ô irmão, de verdade, que bezetacil gostosa, ó. Que bate dentro de nós, a gente olha e fala assim: não posso mais permanecer o mesmo, eu tenho que mudar, eu tenho um Senhor. Mas a gente quer calmante, levanta a mão, quer calmante. Tá vindo um anjo aí com espada de fogo para te dar bênção, para te dar isso. Quer metiolate? Toma aí. É um anjo que está passeando no meio da igreja. Ó um anjo lá, ó um anjo aqui. Quer bezetacil? Te conserta diante do teu Deus, te conserta diante da palavra. Vai buscar o Senhor. Aí é por isso que você fica gritando aqui: ô irmão, você precisa dizimar, você precisa ofertar. O sangue de Jesus te repreende, irmão. Está escrito, se está escrito, tem que ser cumprido. A igreja de Pérgamo: não dá tempo, acabou. Os 10 minutos do Joabe foi embora. Mas eu tenho algumas coisas contra ti. O qual ensinava a Balaão a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Próximo. Mas não só isso. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas. O que eu... presta atenção. Lembra a igreja de Éfeso? Eles não suportavam as doutrinas dos nicolaítas. Eles odiavam. Olha essa igreja. Deixa aí, pô. Sabe por quê? É melhor ele aqui do que no mundo. A igreja Mila fica lá, por favor. Fala ou não fala? Cadê os pastores? Levanta os pastores, por favor. Os pastores. As pastoras, cadê? As pastoras. Toma cuidado de ceia, família, sim ou não? Então a gente precisa parar de ser babá. A gente precisa parar de ser babá e se posicionar como pastor. Nós não estamos aqui para limpar o cocô de ninguém, nem as merdas que eles fazem. Vou falar claro. A gente precisa se posicionar como pastor. Está errado. Está errado. Mas o que eu faço agora? Vai se limpar sozinho, você já tem idade. Aí a gente fica sofrendo em casa. Oh, Senhor. E aquela vida? Não quer nada com Deus. Aí a gente quer ficar insistindo. Aí a menina ali está morrendo. O Lucas está com depressão. E eu pensando lá no fulano. Ô Senhor, cadê fulano? Não, é o Lucas. O Lucas quer pastor. O Lucas não quer babá para dar comida na boca. O Lucas está se esmerando na palavra. Pastores, por favor, vão se posicionar. Você não quer se posicionar, Rodrigo? Não quer, Marcos? Não quer, André? Não quer? Larga, entrega a carteirinha. Mas a gente vai se posicionar com o dedo na cara agora. Olhar e dizer: te conserta, rapaz. Larga essa vida. Sabe por quê? Eu vou repetir com graça. Porque Deus é o dono desta igreja. Se Ele é o dono dessa igreja, parou a frouxidão dos pastores. A gente vai se posicionar para dizer: parei de passar a mão na cabeça. Agora Jesus está às portas. E eu não vou perder o Senhor por causa de você. Obrigado. Fica como babá. Cadê fulano? Fulano não quis vir. Você não entendeu, Rafael? O fulano não quer vir. Marcos, você não entendeu? O fulano não quer. Chega de ser babá. Hoje eu preciso trocar a fralda de quem? Cresceu já, velho. Quanto tempo tem de igreja já, de cristão? Quanto tempo já tem de cristão? Fulano, eu preciso de ajuda. Que ajuda o quê? Mas vai se virar, rapaz. A gente fica com a carga assim, no ombro. Aí pesada, cabeça tal. Aí você não consegue lembrar de um cara que tem depressão. O abençoadinho lá, abençoadinha, está tirando a minha paz. Sabe quem é você? Governado pelo trono de Satanás que está na sua vida. Deixando que o ensino dos nicolaítas, de Balaão, entre na sua vida. Olha o que ele está dizendo, troca. Obrigado, Mucada. Arrepende-te. Arrepende de quem, gente? Vocês que estão deixando ficar no meio. Ele não está falando para os que estão trazendo a doutrina dos nicolaítas. E nem essa falsa doutrina de Balaão. Está falando que os que estão dentro, sabendo das coisas e passando a mão. Tá. Fala ou não fala, irmão? Você tem certeza? Vou falar, Marcos. Tem gente sentada aí dizendo: será que o pastor não está sabendo? Não está, irmão. Você está e está na doutrina de Balaão. Não posso contar para o meu pastor porque eu não quero preocupá-lo mais.
Aí nós estamos sentados aí dizendo: o que está acontecendo, hein, que a banda não canta mais? É que você demorou para contar. Aí como você demorou, o próprio Espírito veio sozinho me contar. A gente vai deixando, aí vai passando a mão, a gente olha e diz assim, pastor Manos, olha e fala assim: é melhor aqui, né, irmão? É melhor roubar aqui dentro. É melhor fornicar aqui dentro que lá fora, né? Quem vai isso, quem vai aquilo? Eu vou gritar Jesus para você, posso? Aí Jesus, quer me seguir? Quero. Negue-se a si mesmo. Faz o quê? Tome a responsabilidade da sua cruz. E, bora, segue os meus passos. Mas não quer responsabilidade, irmão. Não quer cruz. Quer uma vida, doutrina de balão. Eu quero fornicar, agora eu quero fornicar. Não, agora eu vou assistir um videozinho lá, da hora, satisfazer o meu corpo. E depois? Aí depois, onde abundou o pecado, ele usa o versículo, ele usa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que isso, irmão? Eu vou repetir o que eu falei semana passada, hein? Eu acho que o apóstolo Paulo lá na tumba está agitado, Marcos. Se batendo assim, não, Senhor, volta lá, Senhor. Fala para ele que eles estão interpretando o texto errado. É o que os nicolaítas estão fazendo. Pode pecar, irmão, tranquilo. Por quê? Tem culto amanhã, você pede perdão. Agora cutuca o irmão que está do seu lado e fala: e se não der tempo? Você vai contar mesmo com aquilo? Você vai contar que amanhã dá tempo? Eu vou parar, porque senão o povo vai deixar. Para você se alegrar, domingo que vem eu não estou aqui. Eu vou pregar fora. O pastor me liberou, né, pastor? Falou que não. Vai, bora. Próximo. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz: ao que vencer, vou ter que correr porque não dá tempo, acabou mesmo. Darei do maná, da arca que ninguém achou, está lá com ele. E lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o... Termino. Deus está dizendo para a igreja: você é minha noiva, e você acha que eu vou deixar de te alimentar? Eu tenho um maná escondido. Depois você lê o Apocalipse lá. A arca está escondida no trono de Deus, está lá, ó. E a arca lá. Aí sabe o que vai acontecer? Quando ele raiar nas nuvens, ele vai abrir o propiciatório, porque só ele pode abrir o selo. Aí ele vai tirar. Eu vou ter que gritar isso. Posso gritar? Posso gritar? Posso mesmo? Vou falar para o Marcos. Marcos gosta. Ô Marcos, você percebeu que o maná que estava fora apodrecia, o que estava no altar não apodrecia? Você percebeu? Ficou dentro de um pote e já dura mais de 1000 anos e anos. E ainda não apodreceu. Pergunte por quê? Porque o que é seu apodrece, o que é de Deus permanece intacto, irmão. Não apodrece, é todo dia. Tá lá intacto. Aí Deus vai olhar e vai dizer: vou gritar, Fagnão. Aí Deus vai olhar e vai dizer assim: ô anjo, oi, aquele pão que Elias comeu, dá para esse povo aí. Não pegou, sabe por quê? Elias está em depressão. Em depressão Elias está. Aí Elias dorme. Quando Elias dorme, o anjo aparece e diz: tem pão e água aqui. Quem fez aquele pão? Aí ele dorme de novo. Quando ele acorda, o pão continua lá. Depois que ele comeu, tinha pão de novo. Sabe o que é isso? É que Elias provou do maná e Deus teve que levar para ele. Deus teve que tomar Elias para dizer: não, isso aqui você não pode falar o que é não, bora. Mas ao que vencer? Eu darei do maná escondido. Mas ele não dará só isso. Ele dará uma pedra. Lhe darei uma pedra. E nessa pedra, o seu nome. Jesus é dentro do contexto, ele não podia falar outra coisa. E olha o que ele fala, pastor Rodrigo: vou te dar uma pedra. Porque dentro do contexto, essa pedra era um passaporte para entrar nas festas da idolatria. Então, para entrar na festa de Esculápio, o que eles faziam? Tinha que apresentar uma pedra branca. Para entrar na festa de Zeus, tinha que apresentar uma pedra branca. Aí Jesus: eu também tenho uma pedra.
só que é para entrar nas bodas do Cordeiro. Jesus pega eles do contexto que eles estão e fala assim, ó, eu tenho uma pedrinha aqui. Qual? E não tem o nome dessa pessoa que você está se matando de orar e ela não quer nada com nada. Tem o seu. Tem o seu. Ó Jesus dizendo, vocês vão tolerar eles mesmo no meio de vocês? Vamos. Então não tem pedrinha não, hein? Nem muito menos maná. Mas ao que vencer, isso me assusta. Ao que vencer, eu lhe darei pão, mas não fora. Aqui dentro da festa, quem está disponível? Ninguém. Ô, irmão, de verdade, é difícil demais ser crente. Véio. É difícil demais ser crente. Pergunte por quê? A gente está se preocupando demais com os outros. E a gente está morrendo. Você não percebeu do Augsburg aí? Você viu o que está acontecendo com Augsburg lá? O avivamento, está todo mundo, o avivamento. É o avivamento mesmo, irmão. Porque o avivamento é para a gente que esteve vivo e morreu. Os de fora, os incrédulos, eles não são avivamentos. Não precisa de avivamento para os incrédulos. Para eles a gente tem que pregar a ressurreição. Porque eles estão mortos em delitos e pecados. Você já não, amado. Você nasceu de novo. O que você precisa? Avivamento. E avivamento, esquece, não vem com worshipão. A tempestade é você. Oh. Não. Avivamento é com oração, jejum, palavra, jejum e oração. Oração, jejum e palavra. O que você quer, noiva? De verdade, o que a gente quer da vida? A gente é noiva mesmo? A gente foi comprado por ele? A gente tem certeza disso? Se tem, então se examina. E quando você se examinar, aí você vai lembrar, rapaz, eu sou um lixo mesmo, hein? Ou quem se examina e fala que é o cara, aí levanta a mão. Toda vez que eu venho passeio é muito difícil para mim, que eu falo, Senhor, tem misericórdia, misericórdia. Aí porque eu digo isso, ele fala, agora você pode tocar, porque você está vendo que você é pecador, você não é super crente. Aí assim, coma e beba disso. Só que, se atente, hein? Faça memória do que? Para de voltar a fazer isso, viu? Porque senão há muitos que estão doentes e que já dormem. E eu vou aplicar o que é o contexto. E esse dormir é morte no literal. E sabe o que é? Deus levou muita gente de Corinto para preservar os crentes que estavam santos. Curva a sua cabeça. Senhor, será que o Senhor vai matar alguém aqui hoje, Pai? Será que vai ser nessa madrugada? Não sei. O pai de uma amiga nossa morreu sexta-feira. Pastor, hein? Crente. Quem sabe ele achou que tinha outra chance, né? De verdade, irmão. Você não tem outra chance. Basta cada dia o seu mal. O arrependimento, a santificação, não é para amanhã, é para hoje. Mas porque Deus está te deixando viver, você acha que tem tempo ainda. A contagem regressiva começou, irmão. Que o Espírito Santo do Senhor tenha misericórdia de nós, da minha vida e da sua vida. Para a gente parar de tolerar essa doutrina de Balaão, tudo pode, esse ecumenismo, a gente trazer todas as religiões para dentro do nosso culto. Essa doutrina dos nicolaítas, que agora eu posso pecar, pecar, pecar e a graça vai superabundar. Que o Senhor nos repreenda. Quem você é, hein? Você que está comigo. Você é a igreja de Éfeso? Você é a igreja de Esmirna? Ou você é Pérgamo? Quem somos nós diante de Deus como igreja? Será que a gente está aceitando muita coisa, ouvindo muita coisa e dizendo, não, quero nem saber, deixa isso aí para lá. É por isso que a gente está fraco já, irmão. E muitos que já estão dormindo. Mas, Senhor, pela Tua bondade e misericórdia te pedimos.
A tua palavra falou aos nossos corações, Senhor. Mesmo cansado, Senhor, mesmo em fraqueza como eu estou hoje, Senhor, eu transmiti à tua igreja aquilo que o Espírito gritou no meu coração. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia do teu povo, Senhor, porque agora tocaremos no corpo e no sangue de Cristo, pensando e lembrando que eu sou a noiva de Cristo, a esposa, eu casei com o meu Senhor e eu preciso estar com as vestes brancas, prontos para ouvir o soar da última trombeta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Seja conosco. Amém.